paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sou o Tiago Salles, recebi o honroso convite para estudar com vocês a história de Balaão, registrada no capítulo 22 até o 24 do livro de Números. Sou grato primeiramente a Deus, também à minha amada pastora presidente Loide Ramos e seu filho, pastor Gideon, por essa preciosa oportunidade. Em primeiro lugar, vale recordar o que vimos nos estudos anteriores. Nos estudos anteriores vimos que na trajetória do Sinai às Campinas de Moabe, houve muitas murmurações. Destaco o evento das codornizes, a sedição de Miriam e Arão, a missão dos espias e a incredulidade do povo, que provocaram a disciplina do Senhor, pelo qual teriam que peregrinar por mais 38 anos no deserto, perfazendo o total de 40 anos, a rebelião de Coré, a água tirada da rocha e o pecado de Moisés e Arão, a praga das serpentes e a serpente de bronze, e a chegada a Moabe. Todos esses fatos registram, de Números capítulo 10 ao capítulo 21, a complexa história de um povo infiel, rebelde e obstinado, que após longos 40 anos de peregrinação, se vê nas Campinas de Moabe, prestes a ocuparem a terra de Canaã. A partir do capítulo 22, então, nós vamos encontrar fatos históricos importantes que marcam o início dos preparativos para a conquista e a posse de tudo aquilo que Deus havia prometido a Israel. Por essa razão, eu dividi o estudo deste capítulo em duas partes, pois temos bastante informação para compartilhar e precisamos caminhar juntos, com muita calma, muita parcimônia. Vamos então? Antes de iniciarmos a história de Balaão, o primeiro aspecto que eu gostaria de analisar com vocês é o contexto histórico imediato em que o povo de Israel estava. E isso é muito importante para o nosso estudo. Após as conquistas militares registradas no capítulo 21 de Números, Israel foi se tornando um povo cada vez mais notável e temido. Obviamente, à medida em que Israel ia avançando em seu percurso rumo às Campinas de Moabe, Deus de uma certa forma permitia que o seu povo passasse por situações de conflitos com outros povos, talvez como forma de treinamento de um jovem exército para grandes batalhas que enfrentariam na conquista da Terra Prometida. Além da experiência e desenvolvimento de novas habilidades de combate que treinavam e fortaleciam cada vez mais o exército de Israel, todas essas vitórias vinham, provavelmente, acompanhadas dos respectivos despojos, riquezas, gado, armas, as tecnologias bélicas desenvolvidas por outros povos. Isso tudo, irmãos, aumentava o seu poderio. Eu trouxe um mapa que mostra a trajetória do povo até chegar em frente a Jericó, nas Campinas de Moabe. Confiram comigo na tela. Durante essa trajetória, algumas batalhas foram travadas, e eu gostaria de destacar aqui algumas delas. Estão vendo no mapa Cades Barneia? Esse foi o local onde Moisés enviou um pedido para seus parentes, os edomitas, para passarem por suas terras, informando que teriam todo o cuidado, que não beberiam das águas dos poços deles, que não iriam passar pelas vinhas e que iriam pagar por tudo o que consumissem no caminho. E o que Moisés ganhou? Ganhou um não bem grande e ainda uma ameaça de guerra, irmãos. Moisés foi orientado por Deus, então, a desviar o seu percurso. Logo acima de Cades Barneia, temos o Monte Or, onde Arão foi sepultado. Lá no capítulo 20 nós vimos isso. Após o sepultamento, Israel prosseguiu viagem. Entretanto, o que acontece? O rei de Arad, está vendo Arad ali no mapa, acima do Monte Or? O rei de Arad ataca Israel e leva alguns como prisioneiros. Lá no capítulo 21, no início do versículo 1, nós vemos isso.
Moisés então clama ao Senhor e pede vitória na batalha. E Deus concede vitória. Israel prossegue viagem. Eles se instalam em Obod, vejam aí no mapa. Depois no ribeiro de Zered, mais acima. Contornam Moabe e alojam-se ao lado de Arnon. Consegue visualizar aí Arnon no mapa? Arnon, irmãos, fica na divisa entre Moabe e o território dos amorreus. O que acontece aí, irmãos? Quando Israel se instala nessa região, manda uma mensagem ao rei dos amorreus, pedindo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços também não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus limites. Está lá registrado no capítulo 21, versículo 22, que estudamos anteriormente. E o que é que o rei de Israel respondeu? Aliás, o que é que o rei dos amorreus respondeu? Adivinhe só. Um grande não. E ainda saiu em direção de Israel para guerrear. Vejam só. Vejam no mapa aquela região ali entre Arnon e Esbom. Essa região, irmãos, foi palco de grandes batalhas. E Israel venceu todas elas. Está lá no capítulo 21. Tomou o território dos amorreus e ocupou essas cidades. Dessa forma, irmãos, o povo avançava em seu objetivo e se fortalecia grandemente. A fama que Israel tinha com relação aos milagres que Deus realizou para os libertar da escravidão do Egito e os guiar durante muitos anos no deserto já havia se espalhado para muitas nações. Após essa conquista do território dos amorreus, certamente a fama de Israel se tornou ainda maior, e isso causava terror e grande preocupação entre os demais povos. O início do capítulo 22 registra claramente o sentimento de outros povos com relação ao povo de Deus, mais especificamente o povo moabita e o povo midianita. Ora, quem eram os moabitas? Eram nômades que se estabeleceram a leste do Mar Morto por volta do século XVIII a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe. Eram parentes dos hebreus. Em Gênesis capítulo 19, dos versículos 30 a 38, nós encontramos a origem do povo moabita, que se deu através de um incesto promovido pela filha mais velha de Ló, sobrinho de Abraão, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Os irmãos se lembram? Depois de ser tirado de Sodoma pelos anjos, Ló não achou mais lugar para viver nas cidades, especialmente Zoar, e foi para as montanhas e habitou em uma caverna. Os irmãos se lembram que a esposa de Ló olhou para trás e virou estátua de sal? Pois bem, sua filha mais velha, em uma conversa com a sua irmã mais nova, disse que o pai, Ló, já era homem velho e não havia nenhum outro filho homem para dar continuidade na linhagem do pai, coisa que o povo da época levava muito a sério. E o que é que elas fizeram? Embebedaram o pai, tiveram relações com ele, e cada uma gerou um filho do próprio pai. Olha que beleza. A mais velha gerou Moabe, patriarca do povo moabita, e a mais nova gerou Ben-Ami, patriarca de Amon, os amonitas. Agora, quem eram os midianitas? Eram filhos de Abraão. Midian foi o quarto filho de Abraão e Quetura, sendo o pai dos midianitas. A foto da árvore genealógica incompleta, é claro, que eu trouxe, mostra toda essa a filiação de Abraão com Quetura. Quetura foi a segunda esposa ou concubina de Abraão, após a morte de Sara, e teve 6 filhos, vejam aí: Zinram, Joksã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Irmãos, nós estudamos em Gênesis capítulo 25, dos versículos 5 ao 6, que o herdeiro dos bens de Abraão foi Isaque, mas os filhos das suas concubinas receberam presentes.
e foram separados de Isaque, enviados ao Oriente. Estão lembrados também quando estudamos Êxodo, capítulo 2, versículos 16 a 22, e lá nós conhecemos Jetro, sogro de Moisés, que era um sacerdote de Midian? Pois bem, nessa fantástica história que vamos estudar, vemos uma espécie de aliança entre as lideranças desses dois povos, os midianitas e os moabitas, para amaldiçoar Israel. Balaque e Balaão são os protagonistas desse enredo e figuras chaves para entendermos toda essa emblemática narrativa registrada por Moisés. Percebam, irmãos, que eu falei narrativa. Isso mesmo, a história de Balaão é uma narrativa bíblica. Nas narrativas sempre há uma lição a ser aprendida e aplicada em nossas vidas, não sendo apenas uma descrição narrativa de fatos e eventos. Seu objetivo não é compor biografias completas, repletas de detalhes sobre a vida das pessoas. Os autores selecionavam cuidadosamente o material que incluíam, é claro que sob a inspiração do Espírito Santo. Entretanto, amados, o primeiro cuidado que devemos ter na interpretação de uma narrativa bíblica é que não devemos levantar doutrinas em todas as experiências pessoais encontradas nas Escrituras. Contudo, quando ocorrer, haverá doutrinas importantes que serão confirmadas pelo seu contexto e pela regra áurea, que é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Na narrativa de Balaão não será diferente. Vamos, ao longo do estudo, ter que recorrer a outros textos bíblicos que complementam a compreensão não somente dos fatos, mas da mensagem transmitida. Feitas essas considerações iniciais, passemos à leitura dos versículos 1 ao versículo 7. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Só até aí, irmãos. Vejam que quando os israelitas seguiram viagem após a vitória contra os amorreus e montaram acampamento nas campinas de Moabe, em frente a Jericó, os moabitas ficaram apavorados. Ao compartilharem sua angústia e temor com os líderes de Midian, resolvem, em uma espécie de aliança, amaldiçoar Israel. De que forma? Balaque, rei de Moabe, que soube da vitória de Israel sobre os amorreus, resolve chamar Balaão, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Irmãos, dá para se imaginar o medo de Balaque, o desespero desse homem para chamar alguém de tão longe, simplesmente para amaldiçoar Israel? Balaque achava que com isso talvez tivesse a chance de derrotar Israel e expulsá-lo da terra. Eu fiz aqui um cálculo aproximado, usando o Google Maps, da distância onde Balaão morava. Vejam aí na foto. Era cerca de mais ou menos 700 quilômetros de distância. Eu fiz os cálculos aqui mais ou menos, dá para chegar
caminhando, viajando todo dia a pé ou de jumento, né, que caminha bem devagarzinho, se viajasse todo dia, de 8 a 10 horas por dia, daria mais ou menos 15 a 17 dias de viagem, irmãos. Agora, imagine comigo, é muito desespero por parte de Balaque, vocês não acham? Agora, quem era Balaão? A Bíblia não detalha sua biografia, tão somente o local da sua terra natal e o nome do seu pai, Beor. Entretanto, analisando algumas informações de outros textos da Bíblia, podemos traçar um perfil mais abrangente. Sabemos que Beor, pai de Balaão, era descendente de Esaú e que também foi pai de Bela, o primeiro rei de Edom. Isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 36, versículo 32. Ou seja, Balaão era simplesmente irmão do rei de Edom. Aquele rei de Edom do capítulo 20 de Números? Sim, o rei que recusou passagem ao povo de Israel, mesmo depois de Moisés pedir com muita educação aos seus parentes passagem por suas terras. A história está começando a fazer sentido. Irmãos, gostaria de analisar a foto que mostra exatamente que os edomitas ficavam entre Moabe e Midian. O pastor Heber vai colocar para vocês, acompanha na tela. Veja que esses povos vizinhos eram povos vizinhos aí, ó. Tudo na mesma região. Isso significa que muito provavelmente mantinham relações comerciais, alianças militares, outros tipos de alianças, de defesa, de ataque, né? Eles se conheciam ali, os reis se conheciam, certamente. Não seria difícil imaginar como Balaque, rei de Moabe, ficou sabendo sobre Balaão. Ora, se Balaão era irmão do rei de Edom, no versículo 6 podemos ver o conceito que Balaque tinha sobre Balaão. Olha o que ele diz. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Talvez essa fosse a fama que Balaão tinha entre os edomitas, moabitas e midianitas, de ser uma pessoa que detinha esse tipo de poder, esse tipo de capacidade de abençoar ou amaldiçoar. Se isso for verdade, sua fama era enorme e se estendia por uma vasta região, inclusive a Mesopotâmia, lugar onde Balaão residia. Percebam que no versículo 7, irmãos, vemos que os líderes de Moabe e de Midian levaram uma quantia necessária para pagar a Balaão, para que este amaldiçoasse o povo de Israel, conforme mensagem de Balaque. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, fala-se em preço dos encantamentos. Algumas perguntas surgem da análise dos versículos 6 e 7. Como se sabia que precisariam levar dinheiro para Balaão? E ainda, como os líderes sabiam a quantia exata que precisavam levar? Balaão então cobrava para amaldiçoar alguém? A Bíblia Sagrada nos traz informações adicionais em outros livros que nos faz concluir que sim, se tratava de uma contratação de serviços por parte de Moabe, e que Balaão sim cobrava por isso. Se não, vejamos, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 4, está registrado: essas nações não os receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Lá em Neemias capítulo 13, versículo 2, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Segundo um novo comentário bíblico, Antigo Testamento, com recursos adicionais, páginas 294 e 295, Balaque procurou um profeta pagão, pois os moabitas acreditavam que as bênçãos e maldições podiam ser manipuladas por indivíduos que presumivelmente negociavam com os deuses, sendo Balaão o mais famoso vidente da época. Se Balaão conseguisse exercer influência sobre o Deus de Israel, como Balaque supunha,
então ele também poderia reverter a bênção do Senhor em maldição e destruir Israel. Entretanto, irmãos, o profeta se tornou sem querer o agente de algumas das mais sublimes profecias sobre o glorioso futuro de Israel. Mas isso nós vamos analisar e ver com cuidado nos capítulos 23 e 24 somente. Irmãos, vamos finalizar por aqui nossa primeira parte do estudo. Espero que tenham gostado dessa introdução à história de Balaão. Vocês viram, dá para extrair muita informação mesmo. Amanhã vamos dar prosseguimento na narrativa e vocês verão as coisas fantásticas que ainda vão acontecer e como Deus usa até uma jumenta para revelar sua vontade. Até amanhã então, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.